Depois de 19 dias consecutivos de queda, pode ser que a gente tenha um respiro em breve. Ou seja, saiba aproveitar essa oportunidade que ela está na mesa durante um curto espaço de tempo. Hoje a gente vai analisar algumas métricas e eu vou te mostrar alguns ativos que estão nos mostrando um sinal de que podemos ter sim um rally no curto prazo, ou seja, uma movimentação de respiro. E a gente pode sim surfar e lucrar essa movimentação. Obviamente, a gente precisa ser extremamente estratégico, porque nesse momento do ciclo a gente deve operar somente com operações estruturadas. E nós vamos falar sobre isso na nossa análise de hoje. Bom, Gui Telles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, algo que eu venho comentando bastante com vocês nos últimos dias, é exatamente sobre o S&P 500, que ele formou ali um padrão de distribuição de Wyckoff, e a gente está vendo que desde o momento ali que tivemos o nosso Uptrust, a gente teve exatamente 19 dias de queda consecutivas dentro da Bolsa Americana. Isso significa que a gente teve uma pressão de venda muito forte, tá? Eu não acho que a queda acabou, mas quando eu analiso o price action nesse momento do S&P 500, eu vejo que a gente chegou dentro de uma região de suporte. É exatamente essa região branca que nós temos aqui. O que eu enxergo nesse momento é que o RSI num gráfico diário ele está sobrevendido. Mesmo que a gente vá ter um crash pela frente, mesmo que a economia americana ela vai entrar em recessão, se ela vai entrar ou não, mesmo que algo ruim aconteça, é muito comum que a gente tenha um respiro antes da gente ter a nossa próxima pernada de baixa. O mercado ele anda em ondas e não em linhas retas. Olha só, se a gente olhar para o último bear market, a gente consegue entender como que foi o padrão, como que foi o movimento. A gente teve a primeira onda de baixa, depois a gente teve uma leve onda de alta, mais uma onda de baixa, mais uma leve onda de alta, mais uma onda de baixa. Ou seja, quando nós estamos vivenciando até mesmo um bear market, a gente pode sim operar os ativos. Só que para que você comece a operar os ativos dentro do bear market, você tem que ter um mindset setado para o bear market. Olha só, ninguém aqui está falando sobre acumular bons projetos. Ninguém aqui está falando sobre holdar bons ativos. Não estou falando para você pegar uma lista de altcoins, colocar essas altcoins na carteira e esquecer ela durante 2 anos, que daqui 2 anos você estará no lucro. Se você fez isso, se você utilizou essa estratégia nos últimos 2 meses, você aí sabe o que é um prejuízo acumulado. Sua carteira está com o quê? 40%, 60% ou até mesmo 70% de prejuízo. Isso se você foi ganancioso, isso se você caiu na falácia dos bons projetos. Porque você simplesmente utilizou uma estratégia de bull market em um período errado, em um período de reversão, um período até mesmo onde a gente pode considerar início de bear market. Saiba que não tem problema nenhum se a gente estiver iniciando o bear market. Você só deve operar, ou seja, você só deve abrir compra no mercado de uma maneira estruturada, sabendo que você está abrindo essa operação para surfar uma onda de alta e não para ficar rodando esse ativo, por exemplo. Olha só, a minha visão para esse S&P 500 ela ainda continua a mesma. Ela continua que a gente vai vir buscar patamares mais baixos, principalmente por conta da distribuição de Wyckoff. Mas por que eu estou trazendo esse S&P 500 para você nesse momento? Porque a gente começa a apresentar sinais de que a gente vai ter um respiro antes de entregar novas quedas. E esse respiro, ele vai respingar dentro das criptos. Quando a gente estava fazendo um rompimento aqui do padrão de Wyckoff, eu comentava muito com você que se o S&P 500 continuasse caindo, a gente iria ver as criptos caindo ainda mais. E isso aconteceu. E a gente sabe que há uma correlação entre esse humor, né, do mercado americano com o mercado cripto. Bom, se a gente vê isso daqui e vê uma possibilidade de uma alta no curto prazo, é simples, a gente vai começar a fazer a nossa análise dentro de cripto agora, entendendo em que região nós estamos. Bom, se
Se a gente partir ali para um dos principais indicadores que eu e Teles utilizo, e esses indicadores eles são construídos por mim, que é exatamente para eu saber os momentos de tradear o ativo, ou seja, de abrir operações no curto prazo. A gente pega a Chainlink aqui, por exemplo, e a gente sabe que ótimas regiões para a gente começar a buscar por compra é na linha dourada. Veja que a primeira vez aqui, ó, desde o histórico que eu estou mostrando para você que a gente bateu nesse indicador, Chainlink tinha formado um fundo quando a gente bateu na linha dourada, entregou um rally, depois a gente bateu na linha dourada, entregou outro rally, a gente bateu na linha dourada, a gente vai entregando alguns rallies ao longo do processo. Até onde geralmente vão esses rallies? Até a gente chegar aqui em cima na linha verde. Chegou na linha verde, é mais uma região de topo, é uma região que a gente deve dar saída, é uma região que a gente deve realizar os nossos lucros e não simplesmente ficar acreditando que a alta agora ela vai ser infinita e que você tem que holdar o ativo porque Chainlink vai chegar em $100 ou porque Ether está totalmente descontado em $1.900, sendo que ele pode chegar a $10.000. Olha só. Todos esses tipos de narrativas são para amadores e essas narrativas elas são válidas para todo mundo, mas durante um bull market profundo. Quando a gente está com um cenário mais bearish, e eu vou te mostrar que o médio prazo ele ainda continua bearish para o Bitcoin, a gente deve ter estratégias mais dinâmicas, ou seja, você deve comprar, você deve ter um stop e você deve realizar também. Isso é a famosa operação estruturada. Se você entrar nessas operações de somente compra, 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 ou faça DCA, vai comprando aos poucos, sabe aquela frase, caiu mais, eu vou comprar? Enfim, essas frases elas só servem para dois tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que tem dinheiro infinito e que ela não está investindo realmente o seu patrimônio. Ela está brincando com uma merrequinha ali e ela pode pro resto da vida ficar colocando dinheiro. O segundo tipo de pessoa são os amadores, que caem nessas falácias de que só compra, holda, que daqui 5 anos você estará no lucro. Se você quiser jogar o jogo dessa maneira, Teles é a pior pessoa para você estar seguindo aqui dentro do YouTube. Porque esse não é o meu jogo. O meu jogo é um jogo de investimentos, acúmulo de patrimônio e o que eu preservo é sempre o meu dinheiro, o patrimônio da minha família. Então eu estou aqui para multiplicar dinheiro. Não estou aqui porque Bitcoin é uma arma contra establishment ou porque ele é a liberdade. Eu não estou nesse jogo por conta disso. Eu estou nesse jogo para simplesmente multiplicar dinheiro. Então entenda que nesse momento a gente tem sim oportunidades, por exemplo, em Chainlink. Não estou falando para você que eu estou abrindo operação em Chainlink, mas eu quero que você entenda que várias altcoins elas estão dentro dessa região. Não é o momento de holdar altcoins. E aqui a gente está falando sobre trading. Saiba pegar essa informação com maestria e utilizar isso de maneira certa. Mas quando a gente olha para a Chainlink, a gente vê essa região e para que a gente use esse indicador de uma maneira mais precisa, a gente vai precisar olhar para o price action, identificar um sinal de reversão e olhar para a realização de prejuízo também. Caso a gente tenha alta realização de prejuízo junto com esse indicador aqui batendo na linha dourada, opa, nós temos sinais ali para que a gente vá buscar por compra no price action. E quando a gente olha para a Chainlink, a gente teve altas realizações de prejuízo acontecendo recentemente. Essas realizações de prejuízo são a saída ali, o momento que as pessoas ficam descrentes dos ativos, aonde a gente constitui a maior pressão vendedora dos ativos que são nessas realizações de prejuízo. E depois que a gente tem essa movimentação, a gente acaba cessando um pouco dessa pressão, abrindo margem para que a gente possa ter novas movimentações de alta. Não são altas infinitas, mas somente respiram. Por que eu trouxe Chainlink ali? Porque a gente não deve ficar enviesado em um único ativo. Inclusive, se você analisa o mercado, você sabe muito bem que para você confirmar aquela análise, você precisa olhar para outros ativos do mesmo grupo, para que você possa identificar e ter uma certeza maior de que aquele movimento está acontecendo. Por exemplo, se você está operando empresas de energia, não é somente olhando para uma empresa que você toma a sua decisão. Você faz a sua análise, você identifica aquilo, mas você pega outras empresas do setor de energia também para ver se aquilo está se repetindo. Caso esteja,
ótimo, a sua análise ela está correta. Caso não esteja, pode ser que você esteja vendo alguma coisa, uma leve correção, tá? E olha só, cuidado com essa palavra de correção, porque muitas pessoas acreditam que quedas de 20, 30% são correções. Isso não é correção, isso se chama queda. Correção são pullbacks que a gente tem em gráficos interdiários, são movimentos naturais e não uma queda que coloca a sua carteira em 40, 50% de prejuízo. Eu nunca vi isso, uma correção de 60%, isso não é uma correção, isso é uma queda, isso é uma reversão de tendência, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo que a gente precisa analisar os setores, eu peguei uma altcoin, que ela tem um market cap alto, e aqui eu pego um outro ativo, que é Ether também, que é o segundo maior ativo, e eu vejo que a gente tem o mesmo padrão acontecendo dentro do Ether. A gente bateu lá na linha dourada, que é uma região que vem nos indicando fundo para que a gente surfe um rally até a linha verde lá em cima. Chegou na linha verde aqui em cima, all done, tô fora, lucro no bolso. Obviamente que a gente deve avaliar quando a gente chegar dentro dessa região, mas eu quero que você entenda que esse é o planejamento de uma operação no curto prazo. Então, olhando aqui para Ether, em região da linha dourada, é uma região da gente buscar por alta realização de prejuízo. Teve alta realização de prejuízo em Ether nos últimos dias? Sim, e muita realização de prejuízo nós tivemos nesse ativo nos últimos dias. Isso significa que a gente tem oportunidades perfeitas para que o ativo ele nos entregue uma leve movimentação de alta. Durante um bear market é muito mais difícil você fazer dinheiro, mas dá sim para você fazer dinheiro. Você só precisa operar entendendo que você está dentro de uma fase de bear market. Caso você não seja um analista, caso você não seja um profissional, caso você não tenha tempo para ficar analisando todos esses indicadores o tempo inteiro, o que eu recomendo para você é surfar as tendências. Na hora que a tendência for revertida e entrar dentro de uma tendência de bull market, você entra e fica tranquilo. Agora, caso você queira maximizar os seus lucros, caso você queira ter performance, você pode sim entrar contra uma tendência, mas sabendo que aquela tendência é para baixo, ou seja, você tem que fazer uma operação ali super estruturada, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo que no curto prazo, tanto o Chainlink quanto o Ether, quanto o S&P 500 estão nos abrindo margem para que a gente entregue um respiro, a gente vai continuar a nossa análise e a gente vai confirmar isso no Bitcoin. Mas antes, olhando para Ether aqui no book de ofertas também, a gente tem liquidações para acontecer ali por volta dos $2.000. Ou seja, a gente pode ter gatilhos de impulso aqui nos $2.000, tá? E faça com que muitas pessoas entrem nessa movimentação, acreditando que Ether formou um fundo, as pessoas vão se alavancar novamente, inclusive as pessoas já estão começando a se alavancar aqui mais uma vez em Ether. Mas a médio prazo, isso daqui vai ser péssimo para o Ether, beleza? Quando a gente olha para o nosso Bitcoin ali, a gente parte por price action do Bitcoin, sabendo que a gente já está vindo com essa análise nos mostrando que podemos estar em uma exaustão de venda no curto prazo, abrindo margem para que a gente tenha movimentações no curto prazo. Quando a gente analisa Bitcoin, na data de ontem aconteceu uma coisa interessante. A gente perdeu um suporte extremamente relevante, que foi o fundo dos $78.000 aqui, e a gente rejeitou com que o mercado continuasse caindo. Inclusive, a gente fechou com um candle de alta. Isso daqui trouxe um alto volume também. Isso fez com que a gente marcasse um fundo mais baixo que o fundo anterior. E você só fala, por exemplo, em fundos duplos ou que fez divergência depois que o candle é fechado e depois que você tem uma confirmação desse fundo. Bom, como fechou na data de ontem e hoje a gente já rompeu a máxima aqui, a gente pode considerar que sim, a gente teve um fundo constituindo uma divergência dentro do RSI com alto volume. Isso daqui no price action apresenta uma rejeição no curto prazo. Olhando para isso daqui, a gente pode começar a identificar um canal lateral aqui, seja ele um canal de redistribuição ou de acumulação. A gente só vai identificar isso depois que passar um longo período aqui dentro. Mas a gente pode marcar esse canal aqui, a gente vê que o fechamento ele não foi abaixo da mínima que nós tivemos aqui. E tivemos rejeições dessa região aqui 2 vezes, ou seja, nós podemos constituir um canal lateral durante um período antes que o mercado ele tenha um novo direcionamento.
Se a gente começa a ter esses sinais de canal aqui, é simples, todo mundo já conhece essa técnica. Compre na base do canal e venda no topo do canal. O problema é o que poucas pessoas sabem é que quanto mais tempo a gente estiver no canal, maior é a probabilidade de você abrir uma operação exatamente no rompimento, ou seja, de você ser liquidado nessa operação. Os melhores momentos para você brincar de compre na base e venda no topo do canal é no começo da formação do canal. Porque depois que o canal começa a se tornar claro ali, as pessoas começam a se alavancar muito e aí a gente começa a ter combustível para o outro lado. Ou seja, a gente olha para o Bitcoin aqui no curto prazo e a gente está vendo que ele também teve uma rejeição de novas quedas na data de ontem. Isso daqui é confluente com a análise que a gente veio fazendo, é confluente com a gente olhar para o S&P 500, ver que ele pode estar em exaustão ali vendedora. Isso significa que a gente pode abrir margem para o curto prazo. Se a gente fizer a mesma análise on-chain ali, obviamente que eu não vou abrir operações só olhando para price action, eu vou utilizar os dados on-chain ao meu favor para eu entender o que está acontecendo com os outros traders também, os outros investidores, para eu saber se eu vou abrir com mais confiança ou não aquela operação. Olha só, Bitcoin também veio abaixo da linha dourada, ou seja, um momento de aporte, a gente está longe da linha verde, que é um momento de venda. Se a gente olhar para as realizações de prejuízo do curto prazo, nós tivemos altas realizações de prejuízo, inclusive na data de ontem a gente teve mais 1,1 bilhão de dólares sendo realizados em prejuízo. Investidor de curto prazo, investidor novato que entrou em dezembro, entrou no Oba-Oba, entrou na festinha, porque o presidente dos Estados Unidos quer comprar cripto, né? Essas pessoas que entraram por conta de notícias e não entendem sobre investimento, nesse momento elas estão deitadas debaixo da cama, implorando para o mercado parar de cair. E essas pessoas, elas serão pegas exatamente nesse rally que a gente pode ter, exatamente nessa próxima movimentação, que é um famoso topo de complacência, caso a gente venha continuar caindo. A partir desse momento, se o Bitcoin realmente formar um fundo no curto prazo e a gente for formar um topo no médio prazo, você vai ver muitas pessoas falando que a queda acabou, que a partir desse momento é all-in, que agora é a hora perfeita de você comprar, que agora a gente vai buscar 150 mil dólares. Bom, esse é o momento que o mercado ele vai se alavancar novamente, que as pessoas vão esquecer da queda e vai ser aí que o mercado vai voltar a cair com força mais uma vez. Entenda, meu caro, para que você faça dinheiro dentro dos investimentos, você não pode ser amador, você tem que ser profissional. Entenda só, o mercado ele é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. E essas pessoas pacientes são as pessoas experientes, que entendem de análise e entendem como fazer investimento. Se você quiser jogar esse jogo 100% amador, desculpa, você está jogando o jogo junto com a BlackRock, junto com Bank of America, junto com a Fidelity, você está jogando esse jogo junto com os maiores investidores do mundo. Investidores que têm sede que custam milhões em estruturas, em computador e em informação só para tomar uma decisão de compra e de venda. Inclusive, eu nem sei se você sabe, mas muitas das empresas elas vão procurar ter a sua sede do lado da onde saem as principais informações. Isso porque os milissegundos que a informação demora para chegar de um prédio no outro é muito menor do que os segundos que isso leva para chegar de informação até você no Brasil, por exemplo. Ou seja, milissegundos fazem muita diferença para que você possa tomar uma decisão de compra e de venda. Uma informação ela é extremamente cara, não é sentado de qualquer jeito em uma mesa, comendo Ruffles e tomando Coca-Cola, achando que 2, 3 linhas no gráfico vai fazer com que você atinja a sua liberdade financeira. Para que você atinja isso, você precisa ser sim uma pessoa extremamente profissional, beleza? E comece sendo profissional com aquilo que está ao seu alcance. E o que está no seu alcance hoje pode não ser as informações que são extremamente caras, mas talvez uma boa postura na cadeira, sentar com a sua melhor roupa, olhando para o computador ali direito e não deitado em uma cama, olhando na tela do celular, achando que você está cuidando das suas finanças, né? Bom, entendendo isso, entendendo que o Bitcoin tem os mesmos padrões on-chain ali, quando a gente olha para o mapa de liquidação do Bitcoin, a gente também tem liquidações para acontecerem até os 87. E eu já venho comentando nos 2 últimos dias com vocês sobre essas liquidações que a gente tem para acontecer aqui.
Agora, com esses padrões e olhando o curtíssimo prazo, formando estruturas de movimentações de alta, ou seja, topos e fundos ascendentes, acredito sim que a gente pode ver Bitcoin de volta nesses patamares. Obviamente, eu vou querer surfar essas movimentações. Hoje eu, Gui Teles, estou operando totalmente como se a gente já estivesse em bear market. Olha só, tem muitas pessoas que vão esperar para falar sobre bear market quando a gente tiver um pivô de baixa num gráfico semanal. Isso, meu caro, significa 50% de queda dentro do Bitcoin. Eu não vou esperar por isso para poder iniciar as minhas estratégias de bear market. Hoje eu já opero completamente pensando que nós vamos continuar caindo no longo prazo. Hoje todas as minhas operações são estruturadas. Inclusive, se você é cliente meu, você sabe muito bem que quando a gente estava em fase de bull market, eu operava sem stop, eu fazia custo médio, eu fazia entradas nos pullbacks. Agora as operações são completamente estruturadas. Ponto de entrada, ponto de stop e a gente faz a saída no momento certo também. Caso você queira copiar e colar todas as minhas decisões, caso você queira ter acesso à minha carteira e ver exatamente aquilo que eu estou fazendo, caso você queira que eu tome as decisões para você, que eu constitua a estratégia e que eu fale para você o ponto de entrada, o ponto de saída, e você só precisa se preocupar em continuar trabalhando e fazendo o seu dinheiro, porque multiplicar, a gente multiplica para você. Se você quiser ter os mesmos resultados que eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição tem um link. Esse link ele vai te direcionar para essa página aqui. E nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, que nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Você vai entender se ela é para você ou não, tá? E aqui eu basicamente falo para você que é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Além disso, você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, aonde você vai receber as notificações quando eu estiver comprando, quando eu estiver vendendo na tela do seu celular, de maneira simples, clara e objetiva. Inclusive, a gente teve boas notificações na data de ontem e na data de hoje também. Caso você queira ver resultado de alguns clientes, tem resultado aqui abaixo. E se você tiver qualquer dúvida, é só clicar nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento, beleza? Bom, continuando a nossa análise aqui, a gente falou sobre curto prazo. Curto prazo, ele parece estar bem bullish. Curto prazo abre margem para que a gente tenha movimentações de alta. O curto prazo nos mostra que a gente pode surfar sim uma movimentação de respiro. Quanto que a gente vai conseguir colocar de lucro no bolso? Não sei. Espere grandes lucros como a gente tem durante um bull market? Não, não espere. Entenda que isso pode ser apenas um rally para a gente continuar caindo. Por que eu falo sobre continuar caindo? Porque se a gente olha para o médio prazo, a gente vê que as principais carteiras de Bitcoin elas ainda continuam distribuindo, ou seja, elas continuam se desfazendo das suas posições. Para que a gente tenha movimentações de alta e para que a gente tenha altas fortes, por exemplo, como sair de 20 mil dólares em parar em 65, ou sair de 60 mil dólares em parar em 100 mil dólares, a gente precisa que as carteiras estejam acumulando e não distribuindo. Quando elas estão acumulando, é quando a gente está com essas bolinhas mais escuras aqui. Quando elas estão distribuindo, a gente está com as bolinhas amarelas. Ainda há um consenso de distribuição. Se ainda há um consenso de distribuição, a gente entende que não há um grande apetite nesse momento por ficar rodando Bitcoin. Isso falando para as principais carteiras, tá? Além disso, a gente ainda continua mergulhado no sentimento de extremo medo. Ficar durante um longo período dentro dessa região é muito prejudicial para o mercado. Isso abre margem para que a gente vivencie grandes bear markets pela frente, tá? Agulhar em extremo medo e voltar, ok, é algo até mesmo que positivo, porque mostra uma desalavancagem. Inclusive, na primeira agulhada aqui que a gente veio e bateu em 10, foi onde eu comprei R$1 milhão em Bitcoin. Fechei já essas posições e agora, quando eu olho para o Fear and Greed Index, para mim, ele está começando a mostrar um sinal bearish para o médio e longo prazo. Não gostaria de ver ele dentro dessa região durante um longo período ainda, tá? E bom, quando a gente olha para os investidores de curto prazo, esses caras estão mergulhados no prejuízo.
todo mundo em fase de capitulação. E qual que é o problema da gente ficar um longo período com sentimento de extremo medo? É com que a capitulação do investidor de curto prazo, ela se intensifique. Veja que para que a gente vivencie um bull market saudável, o investidor de curto prazo, ele não pode estar em fase de capitulação. Olha só para o ciclo de 16, olha só para o rally que nós tivemos em 2019, olha para o ciclo de 2020, olha para as movimentações de alta que nós tivemos ao longo desse ciclo. A gente sempre está fora da fase de capitulação. E você sabe por que é importante que o investidor de curto prazo não esteja na fase de capitulação? Porque se ele não estiver nessa fase, ele vai ser uma pessoa gananciosa, ele vai se alavancar, ele vai começar a pegar dinheiro emprestado, ele vai começar a fazer as loucuras dentro do mercado cripto para poder comprar cada vez mais cripto. Quem que não viu essa história acontecendo? Quem que não viu a sua carteira se alavancando ao longo dos últimos meses, colocando cada vez mais altcoin, colocando cada vez mais dinheiro para dentro? Isso é um padrão comum. É um padrão comum que acontece com o investidor de curto prazo. E o fato dele estar se alavancando, ele está injetando dinheiro para dentro do mercado, ele está confiante, cada vez mais colocando mais dinheiro, isso impulsiona o mercado para cima, porque afinal de contas é ele mesmo que está comprando, pagando cada vez mais caro. Ou seja, a gente precisa que o investidor de curto prazo ele saia da fase de capitulação para que ele fique ganancioso e ele invista. Afinal de contas, ele é uma das pressões de compra e uma de venda. Quando ele está dentro da fase de capitulação, ele tem medo, ele não quer comprar, ele só quer vender e ele vende no prejuízo. Fase de capitulação, quando elas começam a se intensificar muito para o investidor de curto prazo, a gente entra dentro de um bear market profundo. Veja como que são os bear markets profundos. O investidor de curto prazo mergulhado no prejuízo, beleza? E aí o mercado vai tentar fazer com que a gente coloque ele em dor máxima, em pânico mesmo, em desespero, aonde ele pede para sair e aí a gente faz uma capitulação cíclica. Ainda estamos longe de fazer uma capitulação cíclica, mas eu quero que você entenda que o fato de estarmos dentro de zona de capitulação com o sentimento extremamente negativo pode ser bem prejudicial para o ativo no médio prazo, tá? A gente ainda continua com altos riscos, nem deveria mostrar isso daqui para vocês, mas a gente continua com altos riscos envolvidos no Bitcoin ainda para que a gente tenha novas quedas em médio e longo prazo também, tá? Então saiba que não, as coisas não são flores nesse momento. Não é sair comprando Ether, sair comprando Bitcoin, sair comprando Link sem saber o que você está fazendo. Você precisa operar em modo bear market nesse momento. Se você quiser operar junto comigo, se você quiser copiar e colar exatamente todos os meus resultados, todas as minhas posições, carteira rumo a 1 milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!